Olá! E vamos falar sobre a espiritualidade na prática, como vivenciar, né? Como entender o corpo espiritual que eu tanto falo aqui. Bom, antes de começar, né, aprofundar neste corpo, vamos relembrar o conceito, né, que temos os 5 corpos atuando na nossa personalidade, em quem somos. A gente vive numa era em que 2 corpos são muito mais ativos no nosso dia a dia, que é muito mais, tá muito mais na nossa percepção, né? Muito mais fácil, que é o corpo físico, até porque a gente vê o outro, a gente se enxerga, né? Onde os olhos conseguem ver, e o corpo mental, onde somos convidados constantemente, né? Diariamente através de informações, através de conhecimento, através de dados, né? Mas muitas vezes, inclusive, na superficialidade. Pois bem, só que a gente não pode esquecer que temos um corpo emocional, que temos um corpo energético, e quando eu falo de energia, nada tem a ver com o miticismo, com as coisas né, de crenças, não é isso. O corpo energético é comprovadamente, né, uma extensão do físico. O físico que a gente enxerga e o energético são as partículas que fazem parte da gente, que interferem na nossa qualidade de vida, mas que a gente não consegue ver a olho nu. Esse corpo energético, ele tem uma extensão de 2,5 metros de diâmetros, né, circunferência, então ele é muito alto, muito grande. E então ele é bem sensível, tanto que pessoas que a gente encontra muitas vezes podem contribuir positivamente para o nosso estado, né, para nossa energização, de fato, ou desvitalização, onde a gente fica moadinha, né? A gente fica fala, nossa, não sei o que aconteceu. Pode ser isso, ambientes também. Porque existe essa troca. Lembra no ginásio lá? Não, a tia falando, né? Na época do ensino médio, onde a gente aprendeu na química o balanço das camadas eletrônicas? Pois bem, é isso. E, por último, não menos importante, o corpo espiritual. Tá, vamos falar então do que é esse corpo espiritual. O corpo espiritual é a nossa essência. É aquilo que você se pergunta assim, antes de eu estar aqui, né? Antes de eu estar na barriga da minha mãe, onde eu estava? Eu existia? E para onde eu vou? Né? Essa é a primeira indagação quando fala do corpo espiritual. Mas o mais importante é você ter noção de que você é muito mais além do que você pode enxergar. Né? Eu falo que são a nossa potência. Como assim? É aonde você pode ser a sua melhor versão. Né? Esse corpo, inclusive, ele é simples, mas é o mais desafiador para você acessar. E quando você o acessa, automaticamente você está totalmente conectada aos demais corpos. Olha o tamanho dessa importância. Então ele fala da nossa essência, ele fala do nosso legado, para que você veio, né? E eu atendo muitos agnósticos ou ateus, né? Pessoas que é totalmente científica, muitos doutores nessa área que não têm a crença em um Deus, que não acredita em outras vidas ou vida após a morte. Mas faz muito sentido quando eu falo no legado, na essência, na contribuição, na melhor versão dessa pessoa. Inclusive, eles possuem uma maior preocupação em relação a isso. Mas isso é a conexão com o corpo espiritual. É que o espiritual, quando a gente fala isso, envolve, né, muita, o quê? Crença, muito pré-conceito. Outro ponto que surgiu, né, a possibilidade de trazer aqui esse tema na espiritualidade na prática, foi a questão de uma pergunta de uma cliente, que ela falou, tá, Camila, mas como eu coloco isso na prática? E eu falo que o essencial é simples. Aprendi isso na constelação familiar com Bert Hellinger, né, um grande desenvolvedor, o divulgador aí da constelação. E às vezes é mais
difícil a gente chegar no simples, né? E eu falo que a espiritualidade na prática está em você ter essa percepção em relação a que você é muito mais do que isso. E quando você tem essa sensação, você se permite sentir isso, você se conecta ao outro, ao ambiente, à natureza, né? E você recebe a troca. Você percebe que não existe oposição. Existe o complemento. E isso em qualquer cenário. E aí, a sua vontade de brigar, de discutir, né? Muitas vezes acaba sendo amenizada. Por isso que eu falei que é desafiador. Você percebe a gratidão brotando em você. Porque você sente gratidão pelo ar que você respira, que te mantém vivo. Você é totalmente conectada com o momento presente ao perceber a entrada do ar, né? O que essa simplicidade é capaz de fazer de manutenção da vida. Você vê que a sua ação acaba impactando totalmente o outro, o meio que você está inserida. Você percebe que você não é uma ilha. E aí pode entrar sim a sua fé. Se você acredita, se você tem uma fé, se você segue alguma religião, você tem a capacidade de trazer isso para o seu corpo espiritual, que aí você se conecta àquilo que você acredita. Eu, particularmente, acredito nos meus anjos, nos meus mentores, guias, em Deus como unidade única que ramifica através desses braços. E eu sinto, e eu falo que nós somos um time, que se eu tenho uma missão hoje aqui, é porque eu tenho capacidade de me conectar com ele e eu falo, vamos time, vamos equipe, comigo, aonde eu não consigo enxergar, aonde eu não consigo ir, aonde eu não posso sentir ou saber mentalmente, eu me abro, né, para que vocês me intuam. Eu me abro para sentir a presença de vocês, da minha equipe, junto comigo. Então isso é exercer o seu corpo espiritual no seu dia a dia. O essencial é simples e está à sua disposição. E eu desejo que você possa cada vez mais dar esse passo, porque é o que eu desejo para mim e é o meu desafio diário, tá bom? Namastê, o divino que habita em mim, saúda o divino que habita em você. Seguimos juntas.